Olá meninos, tudo bem? Aqui é a professora Jéssica do CEPI Sudoeste e nós teremos aqui um assunto bem bacana para ser refletido e discutido para vocês, alunos do terceiro ano, que é reflexões acerca do período barroco, tá bom? Trouxe aqui esse GIF que é para vocês já entenderem de cara de qual período a gente está falando, que é o excesso do drama, da emoção, que é o período barroco. Tudo bem? Vamos lá. Então, o barroco ele foi um período do século XVI, marcado pela crise dos valores renascentistas, aqueles que nós já estudamos, o humanismo, o antropocentrismo, o homem no meio de todas as coisas e não mais Deus, como era antigamente, a razão que vai sobrepor a emoção e assim por diante, tudo bem? Esse movimento, ele se desenvolveu inicialmente na literatura, depois foi para a arte e a filosofia. Então, o período barroco, ele é um período marcado, como vocês já viram lá no nosso podcast, pela dualidade entre a razão e a emoção, a vida e a morte, luz e sombra, e a fé e o paganismo, que vai ser muito marcante nas obras barrocas, tudo bem? Vamos aí pontuar algumas coisas, só para a gente não esquecer de que o barroco ele é extremamente católico, tá bom? Bom, eu trouxe aqui um quadro comparativo entre a Renascença e o Barroco, de onde eu tirei essas informações, das atividades que vocês me enviaram lá no Classroom, daqueles mapas conceituais que vocês fizeram e dos quadros comparativos. Então, eu criei alguns tópicos de destaque, como a contextualização, as características gerais, as emoções, a pintura, a escultura, a arquitetura e os artistas. Então, dentro da Renascença, vocês trouxeram para mim que a contextualização desse período se tratava de um movimento artístico, cultural e intelectual entre meados do século XIV e fim do século XV. E esse período ele foi marcado pela transição do feudalismo para o capitalismo, com relação à Renascença. Já no Barroco, vocês trouxeram para mim que esse estilo dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música no final do século XVI e meados do século XVII, tá bom? Inicialmente na Itália. Com relação às características gerais, vocês trouxeram para mim que o período da Renascença ele tinha uma intensa valorização das referências lá da Antiguidade Clássica, né? Marcado pelas influências do dogmatismo religioso, tá? Do misticismo sobre a cultura e a sociedade. Então a gente vai ter aí, nesse viés, a racionalidade humana colocada em primeiro lugar, que vai entrar no antropocentrismo, e a gente vai ter o humanismo também. Já no Barroco, vocês trouxeram para mim que ele foi marcado como característica geral a questão da complexidade, da tensão, do dualismo, a efemeridade da vida, o antagonismo e assim por diante. Com relação às emoções, podemos definir a Renascença como um período racionalista, humanista, e o período barroco como um período voltado para a emoção. Nas pinturas, a Renascença ela teve bastante equilíbrio e bem marcado com relação à unidade geométrica. Então a gente vai ter isso bastante claro naquele quadro do Da Vinci, A Última Ceia, tá? Já no Barroco, vocês trazem para mim que a questão geométrica acaba perdendo a forma, porque a gente vai ter um forte contraste aí de luz e sombra, tá? Umas pinturas com efeito ilusionistas. Com relação à escultura, arquitetura e os artistas, vocês me trouxeram muitas coisas, mas eu vou deixar para que vocês analisem esse quadro, porque o nosso intuito aqui desse momento é fazermos algumas análises voltadas para as obras especificamente barrocas da época, tá bom? Então, trouxe aqui dois GIFs comparativos, como eu definiria o barroco. Então, a gente tem ali o homenzinho no equilíbrio, e aí a gente tem do lado uma personagem famosa aí para quem gosta de novela, que é o drama, a emoção, tá? Aí trouxe aqui também exemplos da dualidade do céu e do inferno,
tá bom? Do bem e do mal, o anjo e o demônio, como vocês queiram chamar. Então nós vamos começar com relação às análises que eu falei inicialmente, que é o objetivo desse vídeo. Nós vamos falar aí sobre Caravaggio, tá? Gravem esse nome, extremamente fantástico e famoso e importante para esse período barroco. Então a gente tem aí a crucificação de Dom Pedro em Portugal, São Pedro, perdão. Por que é que ele está aí já inicialmente de ponta cabeça? Qual é a curiosidade dessa imagem? Que ele não se achava tão digno quanto Jesus Cristo para ser crucificado, então ele optou em ser crucificado de ponta cabeça. O que a gente pode ressaltar sobre essa imagem? Que a tela retrata exatamente o que está acontecendo. Basta a gente olhar que a gente não precisa que ninguém nos explique. Estamos vendo aí uma crucificação de um homem que está de ponta cabeça. O que a gente pode avaliar nessa obra? Tensão. Olha só como São Pedro está tenso. O drama, né? O momento de dor, que é isso que ele quer emitir ali, porque os pés deles vão ser martelados, né? E uma especificidade aí dessas obras barrocas também é de que não há troca de olhar. Nas outras obras vocês também vão observar isso, tá bom? A nossa segunda imagem é a Incredulidade de São Tomé, bastante conhecida, né, por conta da passagem da Bíblia, lá em João 20, 27. Então, o que essa imagem nos mostra? Exatamente os versículos bíblicos, né? São Tomé, incrédulo de que Jesus Cristo havia ressuscitado, ele tem a necessidade de tocar na ferida de Jesus. Então, nós vamos ter aí a narrativa bíblica lá do Novo Testamento, tá? E o que a gente vai ter de importante e ser considerado nessa imagem com relação às obras renascentistas? O que é importante na pintura barroca está no centro da tela. Olha o contraste de luz e sombra, o tanto que as cabeças e o próprio Cristo está iluminado e o fundo da tela ele é preto. Então a gente tem esse contraste. E mais uma vez a gente não tem as trocas de olhares, tá bom? Lembra que eu falei para vocês que isso vai ser bastante comum no barroco e nas pinturas de Caravaggio, tá? E ele tem a necessidade do toque na ferida, então olha só essa riqueza de detalhes, tudo bem? A nossa próxima imagem, nossa próxima obra é O Rapaz do Cesto de Frutas, também do Caravaggio. Lá no nosso podcast, eu tinha falado para vocês uma palavra nova, para alguns eu acredito, que é a questão da efemeridade, né? Que também é uma narrativa bíblica. O que essa imagem nos mostra? Mostra-nos um rapaz novo e ele carregando um cesto de frutas. Qual é a essência dessa imagem? Então, o cesto de frutas, ele é ligado à efemeridade da vida, que hoje ele está ali lindo, bonito aos olhos, mas que amanhã eles vão apodrecer, vão estragar à medida que o tempo for passando. Ainda mais as frutas, por serem sensíveis, não vão estar nessa mesma beleza, nesse mesmo viço. E assim também é a vida, que é efêmera, que nos leva à morte e ao nosso reencontro com o divino celestial, tá bom? Então, mais uma vez, a gente tem aí a questão bíblica abordada nessa imagem. Então, a gente tem aqui, trouxe mais uma para vocês, que é a obra Mulher Velha e o Menino com Velas, do Peter Rubens. O que a gente pode abordar? Até coloquei para vocês. A